pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar aqui uma aula introdutória sobre o indicador RSI. Então, primeiramente, vamos lá. A gente vai pesquisar aqui por índice de força relativa. Esse daqui, ó. Eu já tenho marcado ele como favorito. Pronto, pessoal. Apertamos aqui no indicador, ele apareceu na nossa tela. O RSI, pessoal, é o índice de força relativa. Então, ele serve para nos dizer se o ativo está barato ou se está caro, como se fosse um termômetro para a gente avaliar aqui se está no momento da gente vender os nossos ativos ou se a gente comprar os nossos ativos. Porém, tem uma coisa que vocês têm que prestarem atenção. Os tempos gráficos são muito importantes em todos os assuntos que a gente vem comentando aqui. Então, quanto maior o tempo gráfico, mais relevância essas informações nos passam. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o Bitcoin no gráfico semanal e aqui embaixo está o nosso RSI. Como é que funciona o RSI, pessoal? A gente tem nele aqui, nas configurações, uma escala entre 100 e 0, de 0 a 100. Quando ele está chegando mais próximo de 100, indica que o preço está ficando cansado. O preço já subiu bastante e está precisando descansar. O que eu digo com descansar? Ele pode apresentar uma mudança, uma reversão de tendência ou apenas uma correção para a continuidade da tendência. Como assim? Vamos lá, vou explicar para vocês. Aqui, o RSI estava em sobrecompra. Sobrecompra é quando nós atingimos a região acima de 70 no RSI. Tá? Por isso que tem essa linhazinha aqui. Então, inicialmente, a gente não precisa configurar o indicador. Ele está configurado no padrão. O padrão é 70 no nível de marcando o nível de sobrecompra e 30 marcando o nível de sobrevenda. Tá? Esse é o padrão do indicador. Não precisa mudar nada, pessoal. Então, vamos lá. Acima de 70, estamos em sobrecompra. Abaixo de 30, estamos em sobrevenda. Então, aqui, comparando o gráfico com o RSI, o preço estava subindo e o RSI já estava em sobrecompra. E o que aconteceu depois que o RSI começou a entrar em sobrecompra? O preço continuou subindo, porém ainda estava em sobrecompra, ok? Depois que ele saiu dessa zona de sobrecompra aqui, o preço deu uma recuada. Vamos puxar uma escala aqui. O preço caiu 57%, pessoal. É uma recuada grande porque estamos falando de um gráfico semanal. Então vamos lá, o preço recuou, porém não descaracterizou a tendência de baixa no momento, porque tivemos mais uma movimentação de alta, certo? E aí, depois disso, então, tivemos uma reversão de tendência. Então, o RSI ele é um indicador muito importante, tá? Porque ele ajuda a nos entender também onde está o começo e o fim das tendências. Então, ele é uma ferramenta necessária e obrigatória no nosso operacional. Então, vamos lá, pessoal. Depois que a gente bateu o sobrecompra, a gente já tem que ficar atento que o preço pode dar uma recuada ou inverter a tendência. Nesse caso aqui, ó, o preço caiu 80%, pessoal, 80%. Depois que reverteu a tendência aqui, e o RSI nos trouxe várias informações aqui, tá? Então vamos lá. Tivemos uma queda de 70%, de 80%, na verdade, no Bitcoin, e desde então o RSI foi caindo. Quando o RSI bateu na região de sobrevenda, aqui na casa dos 26, abaixo dos 30, porque abaixo de 30 é sobrevenda, acima de 70 é sobrecompra. Então, quando estava aqui, ele estava caro, e quando ele estava aqui, ele estava barato. Então, a gente deve comprar em sobrevenda e vender em sobrecompra. Isso que o RSI nos auxilia, né? Não necessariamente nós vamos ter que ter cuidado nos time frames. Vamos lá, novamente. O time frame semanal é um dos maiores time frames que nós temos, tempos gráficos. Então, ele tem a maior relevância nas análises. Muito cuidado ao usarem o RSI em time frames menores, porque como o gráfico oscila bastante, o RSI também acompanha os movimentos do gráfico. Como existe muita oscilação, fica difícil a leitura dos indicadores e do gráfico. Por isso que eu indico vocês sempre analisarem o gráfico maior, entendeu? Então vamos lá. Quando bateu em sobrevenda aqui, pessoal, abaixo de 30, foi o nosso melhor ponto de compra, né? O Bitcoin estava a 20 mil dólares. Depois ele ainda caiu mais um pouquinho ali a 16, 15 mil dólares. E depois disso, pessoal, houve a mudança de tendência aqui, né? Então ele recuperou os preços aqui, saiu de 16, 15 mil dólares e hoje em dia se encontra a 122 mil dólares, né? São 650% de valorização. Então, quem comprou em sobrevenda no semanal do Bitcoin surfou essa alta de 600% de valorização. Colocou R$ 1.000, tirou 7 mil, 6 mil e pouco, né? Então, que foram 644%, né? Então, multiplicou em 6,4 vezes o valor investido. Então, vamos lá, pessoal. O RSI, ele é um indicador muito importante. Ele é essencial no nosso operacional. E aqui ele nos deu uma ótima compra. O que a gente já pode acompanhar aqui? Quando ele chegou em sobrecompra aqui, novamente acima dos 70, o preço deu mais uma recuada aqui, né, pessoal? Mais uma recuada aqui, de 40%, que é relevante. Imagina, você vende o seu ativo aqui, põe o lucro no bolso e depois recompra 40% mais barato. É uma bela numa jogada, né, pessoal?
Ah, Jonathan, mas como é que eu vou saber se não vai virar a tendência? Agora eu vou passar um segredo do RSI para vocês. Por quê? Porque ele pode dar uma recuada ou ele pode inverter a tendência, certo, pessoal? Então vamos lá. Como que eu vou saber distinguir se ele vai inverter a tendência ou se ele vai dar uma recuada? Eu ia deixar para uma próxima aula para fazer uma aula mais avançada para vocês, mas eu vou dar uma dica aqui. No RSI nós temos a faixa dos 70% e dos 30%. Ok? Abaixo dos 30% é sobre venda, 70% é sobre compra. E no meio existe a linha dos 50%. Então vamos lá, pessoal. Quando o RSI cai, bateu lá em sobrecompra, caiu e não perdeu a linha de 50, ele provavelmente vai continuar a tendência presente no momento. Como aqui aconteceu também, ó. O RSI vinha sobrecomprado, não caiu aqui na região de 50, mas não perdeu e continuou a tendência de alta até ali mais ou menos a região de 70, depois ele realmente inverteu a tendência e perdeu a região de 50. Isso daí é mais um dado que a gente pode estar observando aí, como aqui, ó, bateu na região de 50, segurou e depois continuou a tendência de alta. Ok, pessoal? E é isso. Bons estudos. Até a próxima.